Olá, vamos dar prosseguimento à análise da Constituição Federal. Agora no artigo 4º. Vamos à leitura. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o artigo 4º ele está falando dos princípios aí relacionados a todas as questões externas do Brasil, as relações internacionais. José Afonso da Silva ele elenca 4 inspirações para esse rol de princípios aí. Basicamente, a inspiração nacionalista, internacionalista, pacifista e comunitarista. Na inspiração nacionalista, segundo José Afonso da Silva, temos a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a igualdade entre os estados. Então, tópico 1, 3, 4 e 5 estarão enquadrados aí aos temas nacionalistas. Já ainda a segunda inspiração é o internacionalista, que são a prevalência dos direitos humanos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, a segunda forma de pensar de uma inspiração para esses princípios é a prevalência dos direitos humanos e a repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, seria o internacionalista essas inspirações aí. Temos ainda a inspiração pacifista. Está expressa aí na defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e a concessão de asilo político. E por último, temos a intenção aí comunitarista. Intenção comunitarista, que é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e o estímulo à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, basicamente aqui, esse último inciso aqui, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e ainda a integração econômica dos povos da América Latina. Então, seriam esses aí os princípios. Então, destacado aí de amarelo, temos a inspiração nacionalista, independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. Na intenção internacionalista, temos a prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Na pacifista, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e concessão de asilo político. E na intenção comunitarista, temos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e o estímulo à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então vamos analisar cada um agora. Princípio da independência nacional. Então, o princípio da independência nacional. Esse princípio da independência nacional ele diz que a face externa da soberania, ou seja, ele trata da soberania externa. Ele impõe ao Estado um dever de atuar de modo compatível com sua própria soberania e o dever
de respeito à independência dos demais Estados soberanos. Temos aí também o princípio da prevalência dos direitos humanos. Ele impõe deveres no âmbito interno e externo ao Estado, buscando sempre a observância dos tratados e normas relativos a direitos humanos e o engajamento no processo de elaboração de normas protetivas dos direitos humanos. E ainda a oposição a atitudes de outros estados que violarem direitos humanos. Temos aí também o princípio da autodeterminação dos povos. Nesse princípio da autodeterminação dos povos, impõe-se o respeito ao direito que todas as nações possuem de definir o próprio sistema político e de escolher o modo que considerar mais adequado para o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Então temos ainda o princípio da não intervenção. O princípio da não intervenção. Visa proibir o Estado brasileiro a intervir, direto ou indiretamente, em assuntos internos ou externos de outros estados. Ele inclui aqui a vedação à intervenção militar ou a interferência no plano político, econômico e cultural em relação a outros países. Temos ainda o princípio da igualdade entre os estados. Nesse princípio, o Brasil deve adotar medidas no plano internacional que visem a igualdade entre os estados. Princípio da defesa da paz. Impõe dois deveres ao Estado brasileiro, o primeiro em caráter positivo e o segundo em caráter negativo. O princípio da defesa da paz em caráter positivo, ele traz medidas que promovam e buscam a paz. Em seu caráter negativo, é a abstenção do Estado em provocar conflitos. Temos ainda o princípio da solução pacífica dos conflitos. Nesse princípio da solução pacífica dos conflitos, o Estado deve buscar resolver os conflitos por meios alternativos ao uso da força. A Carta da ONU traz no seu artigo 33 exemplos de soluções pacíficas de controvérsias aí no âmbito internacional, como a negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais ou qualquer outro meio pacífico de escolha. Princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Temos aí nosso oitavo princípio. O Estado deve impedir ou recriminar atitudes de terrorismo e racismo no plano internacional e nacional. Temos ainda concessão de asilo político. Visa a proteção de indivíduos de outras nacionalidades contra perseguições por parte de seus países de origem, motivadas por razões de natureza política. Temos ainda o princípio da integração latino-americana. Nesse princípio, impõe ao Estado brasileiro a adoção de medidas de natureza econômica, política e cultural voltadas à formação da comunidade de nações da América Latina, conforme o parágrafo único do artigo 4º. Então aí temos dentro disso a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então esse é o artigo 4º, trata aí sobre os princípios relacionados aos temas internacionais em que a República Federativa do Brasil deve seguir. São 10 que José Afonso da Silva coloca em 4 esferas, em 4 divisões. Então, é isso.